passar a palavra para a professora Flávia Raal, ela que é mestre em processo penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenadora e professora do curso de especialização em Direito Penal Econômico da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e diretora fundadora do projeto Inocence Brasil. Boa noite, professora Flávia. Boa noite, Tiago, muito obrigada pela apresentação. Eu quero começar cumprimentando a professora Marcela, acho que, de fato, foi especial poder ouvi-la nesse panorama geral que vai abrir um pouquinho a perspectiva da gente trazer os casos concretos, que foi o que eu combinei com ela para dar ainda mais concretude à fala que ela tão bem colocou no início desse curso. Eu quero agradecer muito ao meu amigo, querido amigo Antônio Vieira, pelo convite. Ele que, cada dia que passa, se torna uma referência ainda mais consolidada, tanto na advocacia criminal como processualista. Para mim é uma honra, Antônio, sempre estar ao seu lado nessas iniciativas tão importantes que você tem, e que eu sei que foram também muito importantes aqui para o Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Para mim é uma alegria voltar a um evento do IBADPP. Quero agradecer a Diana Caldas, que eu sei que é a coordenadora do departamento de cursos, que foi responsável também por essa iniciativa, dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer aos doutores Vinícius, Saulo Matos, enfim. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Eu hoje venho para contar um pouquinho da experiência que nós estamos tendo com o Innocence Project Brasil. Eu vou dar, portanto, uma colaboração que se pretende ser mais pragmática, tá? Eu acho que o curso está extremamente bem orquestrado, acho que, de fato, é uma iniciativa pioneira, né? E a quantidade de especialistas, como a Marcela e o William, que vai se seguir a mim, que é um grande colaborador do projeto há bastante tempo, junto com a professora Lilian Stein, né, que nos ajuda muitíssimo a refletir sobre pontos tão importantes, né? Este curso ele vai tratar sobre tantos aspectos relevantes do ponto de vista de reconhecimento, com tantos especialistas, que eu entendi que a minha colaboração maior seria se eu conseguisse trazer um pouco de dados concretos, que foram os dados possíveis de ser aferidos pelo trabalho do Innocence Project. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Innocence Project Brasil é uma organização não governamental que foi fundada há 4 anos por 3 advogados criminalistas, eu sou uma das fundadoras, e que se propõe exatamente a trabalhar a questão do erro judicial. Então, nós atuamos, né, e pretendemos atuar cada vez mais em favor de pessoas que são vítimas do sistema de justiça criminal, no sentido de serem pessoas que nada fizeram e que são presas e condenadas por este nada que eles fizeram, né? Então, são situações extremamente tocantes que chegam ao projeto. A gente tem recebido um pedido muito grande de ajuda, as pessoas têm que se inscrever, mandar preencher um questionário que é encaminhado ao projeto, para que a gente faça uma triagem, né, dos casos que chegam a nós e que a gente possa atuar, em alguns casos, na tentativa de reverter essas condenações injustas, na tentativa de resgatar a liberdade, a dignidade dessas pessoas que se veem trazidas para essa malha da justiça criminal, né, para essa máquina que se tornou a nossa justiça criminal no Brasil, né, de forma a tentar fazê-las resgatar a vida que elas perderam com aquela condenação. Mas mais do que isso, o que o projeto se propõe é exatamente identificar quais são as causas que levam a um erro como esse, né? Como é possível um erro de justiça criminal que condena tantos inocentes? E se a gente, então, consegue atuar nesses casos concretos, é possível se identificar, a partir de um determinado tempo, quais são as maiores falhas do sistema de justiça criminal, onde estão os gargalos desta justiça, né? Para quê? Exatamente para que a gente possa atuar para melhorar essas falhas, né? De forma a que todas as pessoas submetidas à justiça criminal, a esse sistema de justiça tão injusto, possam se beneficiar.
Então, o objetivo principal do projeto, para além de atuar a favor destes injustiçados, das pessoas vítimas de erro judiciário, é, a longo prazo, um aprimoramento da justiça criminal, né? E esse aprimoramento, como eu disse, passa pela identificação de causas. E o que eu posso começar a dizer para vocês, que já foi muito bem traçado pela Marcela na fala dela, é que o reconhecimento equivocado de pessoas, o reconhecimento mal feito, o reconhecimento não feito, o reconhecimento que é visto como uma mera recomendação em tantas delegacias de polícia, né, e varas da justiça criminal, porque não é só na polícia que esses erros acontecem, é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes gargalos, uma das grandes causas de erro judiciário que leva à condenação de pessoas inocentes, tá? Então, eu poderia resumir a minha fala dizendo o seguinte: não há um caso que tenha chegado ao nosso projeto sobre o qual nós tenhamos tido a oportunidade de fazer uma análise em que o reconhecimento tenha sido feito de acordo com o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal. Nenhum. Todos os casos que foram analisados pelo projeto, aqueles que ainda são casos judicializados, né, todos os reconhecimentos foram mal feitos ou viciados. Então, acho que essa é a tônica da minha fala. Talvez eu não precisasse falar mais nada, só num indicativo da importância da discussão que o IBADPP se propôs a fazer, né, e todos os professores que virão até aqui farão. É relevantíssimo para que a gente melhore a nossa justiça que o tema do reconhecimento seja aprimorado, seja visto dentro da gravidade de problematização que ele traz. Então, acho que só por isso a gente já tem aí a importância do tema que está hoje sendo discutido. Eu vou compartilhar minha tela, porque como eu estou trazendo dados, eu acho que é mais fácil que isso seja feito por meio de uma apresentação. Vou me permitir ser rápida, gente, para não ocupar muito tempo, tá? Eu começo por dizer o seguinte: o nosso trabalho aqui no Brasil se inspira no Innocence Project dos Estados Unidos, que já atua há 30 anos. E eles lá já têm dados estatísticos que são muito relevantes para a nossa atuação aqui. Então, eu começo por trazer um pouco os dados que aparecem lá nos Estados Unidos, tá? E vocês vão ver que, curiosamente, embora os nossos sistemas de justiça sejam muito diferentes, aquilo que já foi possível levantar nesses quase 30 anos de atuação do Innocence Project lá nos Estados Unidos serve como uma luva para aquilo que a gente está começando a levantar nessa atuação aqui no Brasil. Então, eu trago aqui os tipos de crimes que mais têm demandado a atuação e nos quais mais se tem reconhecido nos Estados Unidos o erro judiciário, né? Em primeiro lugar vem o homicídio. Se a gente juntar o abuso sexual infantil e a violência sexual, aparece em segundo lugar, e a questão do tráfico ilícito de entorpecentes seria aí terceiro tipo de crime que aparece lá como casos nos quais há o reconhecimento do erro judiciário, tá? Eles têm um levantamento que eu acho bastante interessante, até porque vocês terão no curso uma aula que é exatamente do reconhecimento relacionado à questão racial, né? Que é esse paralelo. Lá nos Estados Unidos, né, basicamente, quando, por exemplo, eu frequentei alguns congressos do Innocence Project, nos quais compareciam aquilo que eles chamam de exonerados, as pessoas que haviam sido condenadas e que, pelo trabalho do projeto, foram reconhecidas como inocentes, como vítimas de um erro judiciário. E, classicamente, 95% das pessoas que se apresentavam como exonerados, que tinham sido vítimas do erro, de uma condenação injusta, eram negros ou hispânicos, né? E aí a gente vê, pelo tipo de crime, que a maioria dos erros acontece em cima da população negra, à exceção do abuso sexual infantil, tá? Depois, quais são as causas identificadas lá nos Estados Unidos
como sendo esses gargalos, as falhas que levam ao erro judiciário. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que tem o reconhecimento equivocado, falsas acusações, falsa confissão, problemas com a perícia e, por fim, algo que vem crescendo de importância do ponto de vista de erro, é o desvio de conduta das autoridades entendidas como representantes da polícia e do Ministério Público em geral, né? E notem que esta causa, o desvio de conduta, ela tem aparecido quase que como a principal causa de erro de uma condenação injusta, né? Na grande maioria dos crimes, e o reconhecimento, por sua vez, aparece como causa principal dos crimes que envolvem violência sexual, tá? Além de outros, mas ela é uma causa presente em todos os tipos de criminalidade, tá? O reconhecimento aparece, portanto, como algo que leva à condenação de pessoas inocentes. Eu acho importante registrar que, em muitos casos, a condenação injusta ela é fruto de mais de um erro, não necessariamente de um erro só. Então, você tem condenações injustas que decorreram, né, de uma junção de erros, de mais de um, portanto, né? Agora, e o cenário brasileiro? Né? Isso são os dados que foram coletados ao longo de muitos anos pelo National Registry, que é um site alimentado por 3 universidades americanas, né? E que é um site muito reconhecido como indicador desta questão do erro. E no Brasil? O que a gente tem no Brasil? Para começar, a gente tem no Brasil um grande vazio relacionado à questão do erro. O erro judiciário não é um tema que pertença à academia brasileira, né? Se a gente pensar do ponto de vista de formação nas universidades, ele não entra como reflexão. E os dados brasileiros inexistem. Então, aqui no Brasil, a gente não sabe qual é o número de casos nos quais tenha havido uma condenação injusta e, muito menos, quais são as causas que levam uma pessoa inocente a ser condenada, quais são as causas que deveriam ser aprimoradas para a gente ter uma justiça mais justa, né? Então, a gente tem vários desafios. O primeiro deles, como eu já disse, é a questão da inexistência de dados, né? Para nós, do projeto, a gente tem uma dificuldade também no sentido de ter que olhar para casos que não foram ainda reconhecidos como erro judiciário, né? Então, fica muito difícil, neste contexto, ter falas muito assertivas sobre estatísticas de quais seriam as causas principais. E, por último, a gente tem aqui a questão do fator racial para a compreensão desse fenômeno, que é muito presente, especialmente quando a gente fala em reconhecimento. Esta também é uma questão que não pode ser ignorada, tá? O que eu fiz para tentar ilustrar um pouquinho, né, o que nós do Instituto, do Projeto Inocência no Brasil fizemos para tentar ilustrar um pouquinho os dados possíveis? Nós fizemos um levantamento a partir dos questionários que nos foram encaminhados. Portanto, eu vou passar a mostrar dados para vocês que não são de casos revertidos, não são erros judiciários. São apenas um olhar, né, ainda a ser confirmado, né, dos pedidos de ajuda que nos chegam, a partir dos quais foi possível traçar algumas linhas que possam nortear a nossa reflexão sobre a questão do erro e sobre o reconhecimento como causa desse erro, tá? Então, não é uma pesquisa que é definitiva, não são dados absolutamente incontestáveis, eles são uma projeção apenas para a nossa reflexão daquilo que, nestes poucos anos de trabalho no Brasil, tem sido possível para nós do projeto observar, tá? Então, por exemplo, a gente tem também uma coisa bastante semelhante àquela mostrada nos Estados Unidos, do tipo de criminalidade ou os crimes que nos chegam como sendo aqueles crimes nos quais há uma alegação de erro, né? Então, a gente tem
crimes sexuais, abuso sexual infantil, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, tráfico de entorpecente e uma série de outros casos, né? Numa proporção parecida com aquela que eu mostrei lá dos Estados Unidos. Quando a gente pede, então, a pessoa, quando ela encaminha um pedido de ajuda, ou a própria pessoa, ou alguém por ela, há um pedido para que se preencha a questão da cor, exatamente para que a gente possa analisar a questão racial, né? E aí, a gente vai ver, mais uma vez, né? E nós estamos usando a classificação das grandes centros de pesquisa, como é o IBGE, por exemplo, né? Que, na grande maioria dos casos, quem está nos pedindo ajuda é alguém qualificado como negro, pretos ou pardos, tá? E, em segundo lugar, os brancos, né? A gente tem lá critérios para a pessoa se identificar, ou identificar aquela pessoa que foi condenada, e há um espaço vazio para que ela coloque um outro tipo de identificação, se ela quiser. Então, hispânico, para nós, não aparece. Aparecem brancos, negros ou não informados. E, mais uma vez, só nos crimes sexuais há mais reclamações ou pedidos de ajuda de brancos, tá? Pela análise, por amostragem que nós fizemos nos nossos pedidos. Também por amostragem, foi possível identificar quais seriam as causas de erro que levam a uma condenação injusta. O reconhecimento equivocado aparece em todas elas. E, quase que como num espelho daquilo que foi refletido lá pelos dados efetivos dos Estados Unidos, a gente tem a falsa acusação, a falsa confissão, a questão pericial, né, ou perícias inexistentes ou perícias mal feitas, e tem a questão de conduta, desvio de conduta das autoridades. Isso, gente, numa aferição que nos foi possível fazer a partir do relato de quem pede ajuda. Isso poderá ser alterado no momento em que a análise do caso se completa. Mas é importante entender que as causas se repetem, o que nos faz cada vez mais confiar que o caminho traçado lá nos Estados Unidos para lidar com essa questão do erro e também do reconhecimento é inspirador para aquilo que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Aqui tem esse paralelo, né, entre a possível causa do erro e, mais uma vez, a questão do perfil de quem pede ajuda, né? E, de novo, do ponto de vista de reconhecimento, há uma tendência a que o erro aconteça mais com os negros, né? O que se repete, por exemplo, na falsa acusação. Mas o reconhecimento tem esta questão de forma muito enfática. O que a gente pode concluir, né? Que há, sem dúvida nenhuma, um número maior de negros entre os inocentados lá nos Estados Unidos, o que poderia levar à conclusão de que, portanto, os negros são as maiores vítimas do erro judiciário, assim como quem busca ajuda do Innocence Project Brasil também indica, né, que esta busca tem maior número de pessoas negras pedindo ajuda e se dizendo vítima de erro aqui no Brasil. E, por fim, quando se afirma que o erro decorreu de um reconhecimento equivocado, mais uma vez a questão racial aparece, indicando que há aí também um maior número de vítimas de reconhecimento equivocado de pessoas da raça negra. Outro dado importante, apenas como referência, é o reconhecimento no crime de roubo. E aí eu estou trazendo 3 fontes de pesquisa completamente distintas para mostrar como isso é impressionante. Se também são dados aproximados, mas pelo National Registry of Exonerations, lá dos Estados Unidos, a que eu já me referi, né, o reconhecimento equivocado causou a maior parte das condenações injustas por roubo entre 1989 e 2019 nos Estados Unidos. 75% das condenações injustas decorreram de um reconhecimento mal feito. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Defensoria Pública de Santa Catarina mostrou que o reconhecimento fotográfico é utilizado em 77% dos casos nos quais a acusação é de roubo, tá? E uma pesquisa realizada aqui
pelo CONDEG, em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de 2020, diz lá que em 83% dos casos dos inocentes acusados com base em reconhecimento fotográfico, estes inocentes são negros, tá? Então, você tem no crime de roubo uma incidência muito grande do mau uso do reconhecimento como prova, né, supervalorada, como disse a Marcela, supervalorada do ponto de vista de tanto do olhar da polícia como da justiça, de todos os operadores da justiça criminal, eu me arrisco a dizer, né, e que levam muitas vezes a um resultado completamente deturpado em termos de concretização da verdade dos fatos, tá? Para chegar nos casos do projeto, e eu vou muito rapidamente me referir a 3 casos dos 5 casos que nós já conseguimos reverter aqui no Brasil e mostrar que foram pessoas condenadas injustamente, tá? De 3, então, desses 5 casos, a condenação se baseou em reconhecimentos equivocados, tá? Eu vou começar pelo caso do Igor Barcelos Ortega. O Igor foi um rapaz condenado por roubo e tentativa de latrocínio em São Paulo, em Guarulhos, São Paulo, em 2016. Ele tinha sido baleado, ele estava num hospital de madrugada, porque ele tinha sido socorrido pelo irmão, enquanto policiais pesquisavam em vários hospitais para encontrar um outro jovem que também tinha sido baleado num confronto com um policial, porque a tentativa de latrocínio tinha acontecido contra um policial. Então, enquanto o Igor, que estava em outro lugar da cidade, era levado para um hospital baleado, os policiais pesquisavam de hospital em hospital para chegar a um baleado. E aí chegaram no Igor. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram uma foto, é um exemplo clássico daqueles que a Marcela citou, eles tiraram uma foto do Igor na cama do hospital, vocês imaginam como estava o Igor recém-baleado numa cama de hospital, né? E esta foi a foto que levou à sua identificação com 100% de certeza como sendo o autor daquele roubo e daquela tentativa de latrocínio, tá? O Igor, ele então, quando ele é denunciado, exatamente o que se destaca na denúncia é que a vítima não teve dúvidas em apontar os 2 réus como autores desse crime e ainda individualizou a conduta de cada um. Mais uma vez arguída a esse respeito, a vítima afirmou ter certeza quanto aos reconhecimentos e não haver possibilidade de qualquer confusão quanto a isso. O William vai poder dizer, né, o quão segura pode ser uma fala dessa. Não tenho nenhuma dúvida que eu não me confundi, teria dito a vítima, né? Mas a verdade é que ela se confundiu. E desde o primeiro momento em que o Igor foi ouvido, ele diz que não sabe o que aconteceu. Eu não roubei nada, eu fui confundido, tá? Aqui, as fotos que foram mostradas para a vítima. À esquerda foi a foto tirada do Igor na cama do hospital. E à direita, a foto que consta da ficha de identificação civil dele, né? E no auto de reconhecimento fotográfico, né, que foram as 2 fotos foram apresentadas à vítima e ela então reconheceu o Igor a partir destas 2 fotos que foram mostradas a ela num primeiro momento e a partir do primeiro momento em que ela reconheceu, que ela introjetou para ela que o Igor foi a pessoa que a assaltou, né, ela passou a reafirmar este reconhecimento com certeza absoluta, sem nenhuma chance dela ter se confundido, em todas as vezes que ela foi inquirida a esse respeito. A questão tem uma impossibilidade prática de ter sido Igor, e a gente mostra isso na revisão criminal que foi apresentada em favor dele, pela localização onde ele estava, ele não teria tido tempo hábil de chegar no hospital onde ele chegou, baleado, se ele tivesse estado no local onde o roubo aconteceu. Então, há uma prova objetiva que mostra isso, né? E, além disso, a gente tem um confronto balístico, que é importante para desqualificar a responsabilidade do Igor, mas a revisão criminal, que ainda não foi julgada, ela, na verdade, foi convertida em diligências, porque os desembargadores pretenderam uma prova de DNA, né? Que já chegou
infrutífera, mas o julgamento ainda não terminou, tá? De toda forma, em julho de 2019, o Igor reconquistou a liberdade dele, e o Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu que ele aguarde o final do seu julgamento em liberdade. Então, de um lado, a gente tem como prova da acusação o quê? O reconhecimento. O reconhecimento feito a partir destas fotografias. E como prova de inocência, um monte de outros argumentos, entre os quais esse da impossibilidade logística de ter sido ele, o confronto balístico, o DNA negativo, a demonstrar que não foi o Igor. Agora, se vocês me perguntarem, há 100% de confiança de que o Tribunal de Justiça de São Paulo vai reconhecer a inocência do Igor? Não, não vai, porque o peso do reconhecimento é muito grande sempre, né? Especialmente quando se ignora que ele foi feito em desacordo com esse mínimo regramento que o artigo 226 nos impõe. Um outro caso do projeto, em que o reconhecimento também foi causa de condenação, é do Antônio Carlos Cláudio Barbosa de Castro, que foi condenado por estupros ocorridos em Fortaleza em 2014, tá? O Antônio Cláudio, quando ele foi preso com esta pecha de ser um maníaco. Por quê? Porque, naquela oportunidade, a polícia buscava uma pessoa que estuprava mulheres numa moto vermelha, com capacete, ele não tirava o capacete, mas que estuprava mulheres numa mesma região de Fortaleza, tá? E o Antônio Cláudio foi preso, como sendo esse rapaz, que os jornais fizeram a questão de divulgar, que teria sido reconhecido por 7 vítimas, tá? Bom, este caso foi um caso que já foi julgado, a gente apresentou uma revisão criminal, e a desembargadora, ela descreve, então, o que pesava contra ele, que era isso, que ele era conhecido como maníaco da moto, que abordava mulheres numa moto vermelha, e 8 vítimas relataram ataques que teriam sofrido deste mesmo maníaco, tá? Agora, o que impressiona no caso, e aqui para a nossa discussão, é que como se chegou ao Antônio Cláudio? Porque uma dessas vítimas, que era uma menina de 11 anos de idade, estava num salão de beleza, quando ela observou um homem chegando de moto, poucos dias depois dela ter sido estuprada por um homem que dirigia uma moto, né? E ela, então, contou para a mãe que, quando ele falou, ela reconheceu a voz dele como sendo a voz do autor do crime, né? Elas, então, conseguem o quê do Antônio Cláudio? Uma foto de uma rede social, que é passada para elas. E, ao olhar a foto, esta pequena vítima de 11 anos, que devia estar extremamente abalada pelo estupro que sofreu, afirma, foi ele. Então, ela junta a voz daquele homem que chegou de moto, a imagem da foto, e ela continua a dizer, foi ele. A foto dele circulou em mídias sociais, já com a indicação de que ele era o maníaco da moto, aquele maníaco que a polícia procurava, né, com alarde, e outras vítimas foram à delegacia para reconhecê-lo como sendo o homem que as havia atacado. Curiosamente, neste caso, que nós do Innocence Project fizemos em conjunto com a Defensoria Pública do Ceará, né, o delegado, ele, num determinado momento, ele relata ao inquérito dizendo que o reconhecimento tinha falhas preocupantes. Por quê? Porque ele reconhecia que havia tido uma influência muito grande nos reconhecimentos feitos pelas supostas vítimas, o fato da foto dele ter circulado já com a indicação de que ele era aquele maníaco, né? E ele fala, é o que se chama de falsa confirmação, quando o fato é confirmado por outra fonte que, na verdade, teve acesso ao dado da primeira, tá? Acontece que isso não impediu o Antônio Cláudio de ser denunciado, de sofrer o processo e de, ao final, ser condenado. Mas condenado na palavra e no reconhecimento e com base na memória desta única vítima de 11 anos. Porque no decorrer da investigação e do processo,
todas as demais mulheres que, num primeiro momento, haviam reconhecido o Antônio Cláudio, voltaram atrás no seu reconhecimento, que só foi mantido por essa vítima de 11 anos, que afirmava com toda a convicção que era ele, que ela não tinha a menor sombra de dúvida de que tinha sido ele. No acórdão, foi muito interessante perceber o reconhecimento que o Tribunal de Justiça fez, e que consta aqui, de como esse meio de prova ele é muito acessível e o mais fácil, muitas vezes, de ser obtido, que foi muito na linha do que a Marcela falou, né? E que ele é obtido, inclusive, em casos que não deixam vestígio, e ele é muito usado para formar a convicção do juiz, especialmente nos crimes relacionados a abusos sexuais, né? Só que, disse o tribunal, ele não pode ser isolado, ele precisa estar minimamente em consonância com a prova dos autos, tá? Aqui, muito rapidamente, quais foram as outras provas? Porque do lado da condenação, mais uma vez, o que existia contra o Antônio Cláudio era o reconhecimento e a palavra da vítima, que no caso era uma criança de 11 anos de idade, né? Mas isso foi suficiente. O que a gente produziu? Por essa imagem de câmera em que aparece um homem numa moto vermelha, minutos antes do ataque a esta menina de 11 anos, na mesma rua onde ela foi atacada, a gente consegue a imagem da moto para fazer a prova pela altura da moto em relação ao homem que a dirigia, da altura do Antônio Cláudio, que é um homem de 1,59 m. Sendo que aquele homem que aparece naquela imagem foi tido, por uma prova pericial feita, como um homem de 1,85 m. O que levou o perito a concluir que era impossível que aquele homem da imagem captada fosse o Antônio Cláudio. Havia uma diferença de quase 30 centímetros entre eles. Além de outras provas, talvez a principal delas, o fato de que os ataques continuaram a acontecer enquanto o Antônio Cláudio estava preso, tá? Com isso, a revisão foi julgada procedente, com uma análise muito bem feita pelo Tribunal de Justiça do quão imprópria tinha sido a condenação do Antônio Cláudio, com base apenas neste reconhecimento maculado pela foto, né, induzido para uma criança de 11 anos traumatizada pelo acontecido com ela há poucos dias, né? Depois de 5 anos preso, ele passou 5 anos preso, ele foi, então, reconhecido como inocente, reconquistou a sua liberdade e pôde reencontrar os seus pais, a quem ele não viu durante todo esse período, porque ele não permitiu que os pais fossem visitá-lo na prisão. Um terceiro caso, que também foi um caso de reversão do projeto, é desse rapaz, é um rapaz muito jovem, o Robert, que foi condenado em 2016 por 2 roubos a coletivos aqui em São Paulo, né? O Robert, ele, aqui está um trecho, o relator do habeas corpus, neste caso foi impetrado um habeas corpus, não uma revisão criminal, o relator era o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele traduz um pouco o que a denúncia fala, e a denúncia, então, ressaltava que a vítima, Carlos, reconheceu o Robert e um outro rapaz como autores do delito, auto de reconhecimento números tais. Aí ele também indica que o Ministério Público, quando se manifestou nos autos do habeas corpus, também chamou atenção para o fato de que, no reconhecimento, Carlos afirmou que o Robert era um dos indivíduos responsáveis por aquele roubo. Na decisão, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca diz lá que é bastante plausível que a vítima responsável pelo reconhecimento dos réus não tenha guardado uma lembrança nítida de evento que ocorreu à noite, que durou menos de 10 minutos e durante o qual, em situação de estresse, dividia sua atenção em conduzir um ônibus na via pública e olhar para as características físicas de 2 sujeitos que estavam perto de si. Isso sem contar que não são raras as vezes em que vítimas têm dificuldade de identificar suspeitos em razão de peculiaridades físicas, de raça ou cor. E com essa consideração, ele concedeu a ordem, no que foi acompanhado pelo ministro Rogério Schietti,
né, que foi mais peremptório, dizendo que, sem necessidade de nenhum exame mais detido, bastava ler os depoimentos para se constatar que, embora de fato uma das vítimas haja afirmado de modo categórico que o paciente seria um dos autores do crime de roubo, o auto de reconhecimento de pessoa ficou longe de ser aproveitável, porque ele era todo viciado, né? O reconhecimento que foi feito do Robert não tinha pessoas com a mesma característica física que ele, no line-up que a professora Marcela já descreveu, eles foram induzidos, teve uma série de falhas no reconhecimento que acabaram reconhecidas pelo ministro Schietti, né, em que ele vai dizendo aqui, né, que o auto não indica o nome do reconhecedor, consta que a vítima descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida, mas não constam quais referências seriam essas. Então, tem lá uma afirmação padrão de que ela teria descrito antes de fazer o reconhecimento, o que é exigido por lei, mas em nenhum lugar a descrição aparecia para que se confirme que, de fato, ele fez uma descrição e que aquela descrição era compatível com o Robert, né? E mais do que isso, não se dizia no auto quantos indivíduos estariam participando desse ato de reconhecimento e se eram, de fato, semelhantes ao Robert, tá? E com isso, ele reconhece que o ato do reconhecimento tem que ser declarado nulo, com a absolvição do Robert e ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo. Porque, como eu disse, do lado da acusação, mais uma vez, a única prova que sustentou a condenação desse rapaz inocente foi um mal realizado e equivocado reconhecimento pela vítima, tá? No Natal de 2020, o Robert conquistou sua liberdade depois de passar mais de 2 anos preso. E aí é a cena do momento em que ele sai e encontra sua mulher, ambos muito jovens e muito emocionados, né? Mas mais do que isso, muito impactados com a injustiça, né, que ele sofreu e com o fato de que ele, que não tinha feito nada, ter sido enfaticamente reconhecido por alguém como um assaltante, não em uma, mas 2 oportunidades, tá? Há uma série de outros casos, gente, do projeto, eu vou ilustrar apenas um que está sendo analisado nesse momento, em que é um rapaz também acusado de uma série de abusos sexuais, né, em que vários dos reconhecimentos dele foram feitos a partir de um primeiro ato de reconhecimento, que foi feito da seguinte forma: havia uma série de casos sem solução, sem autoria conhecida desse abusador, né? Quando este rapaz, que nos pede ajuda hoje, foi preso, várias vítimas foram chamadas aí à delegacia de polícia, já com a informação, olha, venha reconhecer porque nós prendemos um suspeito. Então, a pessoa já vai, né, com a cabeça preparada para muito provavelmente encontrar o homem que a abusou, né? E algumas dessas vítimas foram levadas a um estabelecimento prisional, não era uma delegacia, ele já estava no estabelecimento prisional, foram levadas por um investigador de polícia, e o que nós conseguimos identificar até o momento é que o rapaz com roupa de penitenciária, uniforme, é trazido à presença dessas 3 vítimas ao mesmo tempo, então você tem 3 vítimas juntas fazendo reconhecimento, e não individualmente, como deveria ser, e essas 3 vítimas olham este rapaz, e ao lado do rapaz, quem eles colocam para fazer um suposto line-up? O investigador que as conduziu até a penitenciária. Então, vejam vocês, quem aquelas vítimas iriam reconhecer? O investigador, com o qual elas foram conversando até o estabelecimento prisional, ou o rapaz que aparece de uniforme e que é completamente diferente do ponto de vista de características físicas, né? Então, este é um exemplo de um caso de reconhecimento completamente mal feito que nós estamos vendo agora, tá? Fora o fato de que é muito comum, nesses casos de múltiplos crimes, que a polícia tem esta tendência a, no momento em que ela acha que ela identifica um culpado, que essa informação seja levada ao conhecimento das vítimas, e há uma tendência muito forte
de erros no reconhecimento em circunstâncias como essa, tá? Qual a questão aqui? A gente tem alguns parâmetros, eu vou me permitir passar essa parte para não ocupar mais do tempo, eu quero só mostrar uma última informação aqui do Brasil para vocês, depois, mais para frente, se der tempo, eu até passo essa referência aos Estados Unidos. Mas o que eu gostaria de passar? Que aqui no Brasil, a gente teve uma decisão considerada paradigmática, deixa eu passar mais, paradigmática, né, que foi o julgamento do HC 598886 de Santa Catarina, em que o Innocence Project atuou como amicus curiae, como amigo da corte, assim como várias outras instituições, né, em que se reconheceu que o reconhecimento, ele não pode, de jeito nenhum, ser tido, o artigo 226 do Código de Processo Penal, eu vou explicar isso aqui, como mera recomendação, como já salientou a professora Marcela, né? Ele não pode, porque esse foi o canal pelo qual se alargou de forma, assim, muito prejudicial à realização de justiça, a forma como os reconhecimentos foram sendo feitos. É só recomendação, o artigo 226 existe, mas não há uma obrigatoriedade de que ele seja seguido. E esse foi, vamos dizer assim, a onda que foi se formando para permitir que o reconhecimento fosse tão mal feito e tão desconsiderado do ponto de vista de forma como ele tem sido na história da justiça criminal brasileira. Nesse caso, também havia uma distinção, o caso que foi levado a julgamento pela Defensoria Pública de Santa Catarina, que gerou essa decisão paradigmática, ela trazia também uma diferença de altura significativa entre o acusado e a pessoa que foi condenada. E a Defensoria Pública, quando impetrou habeas corpus, juntou essa foto dos dois jogadores para mostrar que seria mais ou menos como confundir um com o outro, né? Que o condenado tinha a diferença de altura desses dois, né? Então, ilustrou-se desta forma o absurdo que foi a condenação daquele rapaz, né? Mas o fato é que o Tribunal de Justiça, num acórdão da lavra do ministro Schietti, estabelece uma série de premissas que eu tenho certeza serão bem trabalhadas ao longo do curso e que eu destaquei essa, né? Que é ressaltar a importância de que o artigo 226 seja observado. Isso é um primeiro, talvez um passo ainda muito incipiente para que a gente avance no tema do reconhecimento, mas ele é fundamental. Nós fizemos um levantamento, depois do julgamento do HC 598886, de que em 59 processos que tramataram no Superior Tribunal de Justiça, houve uma referência a esse precedente do HC 598886, né? Processos provenientes de muitas unidades federativas do país, né? Numa demonstração da importância do marco que esse julgamento teve. E aí, para finalizar, nós fizemos esse levantamento, também caseiramente feito pelo Innocence Project, para dizer que desses 59 casos, 24 mantiveram o precedente, reafirmando a obrigatoriedade de respeito ao 226 no ato de reconhecimento. 3 consideraram, ainda uma vez mais, que o 226 é mera recomendação. 3 disseram, bom, não é mera recomendação, mas não vejo prejuízo às partes, o que é também, né, uma porta de saída para desrespeitar o devido processo legal nesse país. 8 disseram que apenas em posse de mais informações é que se poderá definir se faz sentido ou não reconhecer a nulidade do reconhecimento. Outras 9 tiveram outras questões processuais e que, portanto, não fizeram com que o fato, o tema reconhecimento fosse analisado. E, por último, 12 disseram que, independentemente do reconhecimento, havia outros elementos de prova que justificavam aquela condenação. Eu termino dizendo, gente, mais ou menos como eu comecei. Para quem trabalha com erro judiciário, para quem vê, né, o que significa uma justiça mal feita, né, quando você dá cara, nome para essas pessoas que são inocentes e que se veem tragadas pela malha da justiça criminal, né, a questão do reconhecimento,
ela não é urgente, ela é absolutamente essencial, porque é inegável como, né, ao ignorar a importância que ele tem, ao ignorar a sensibilidade da memória, ao ignorar a questão racial, ao ignorar, né, questões que fazem deste ato algo tão frágil, né, a quantidade de condenações e de erros que a justiça comete a partir da sua realização. O que passa pela percepção ainda muito triste que a gente tem, quem lida com a justiça criminal tem do nosso sistema, que é desta supervalorização da prova oral, da prova dependente da memória, sem o necessário reconhecimento do cuidado que essa prova deve ter. Então, é com muita alegria que eu me vejo falando neste curso, que é de uma importância inegável para que a gente avance, para que a gente possa ter uma justiça que ande minimamente nos trilhos e que possa deixar de cometer tantos erros sem reconhecer que os comete. Então, muito obrigada mais uma vez, agradeço a atenção de vocês.